falar do meu trabalho como modeladora mesmo, da equipe. São os cenários que a gente fez para a Amazônia brasileira, no mesmo projeto que a Graciela estava trabalhando. Ela estava trabalhando na Amazônia boliviana e a gente na Amazônia brasileira. Então, isso, como ela comentou, foi feito no contexto do Amazalert, cujo objetivo era estudar os efeitos combinados das mudanças de uso da terra e mudanças climáticas na vegetação. Então, foi um projeto envolvendo muitas instituições, e os produtos que a gente usou foram usados por vários modelos, e estão sendo usados. Esse paper que ela apresentou, esse aqui é o nosso paper, que saiu de 2016, saiu em 2015, com esses cenários, e esse que ela apresentou é esse dos impactos utilizando, saiu esse ano. E tem um outro trabalho também nessa linha de análise dos impactos do uso da terra, que foi o paper do Lincoln, que é analisando também os impactos dos cenários de desmatamento no clima regional. Mas eu não vou falar muito sobre essa parte da coisa. Eu quero focar mais na questão do processo de construção dos cenários de modo participativo, que a Graciela falou também. Estou incomodada com esse negócio. Cara. Bom, então, só para contextualizar, por que fazer novos cenários novamente? Por que a gente tende... Você não precisa fazer cenários todo ano, mas os cenários são uma coisa que a própria situação, os próprios cenários, eles vão influenciando a tomada de decisão, porque eles vão, como a Graciela falou, alertando os impactos e os problemas. E na Amazônia, por causa da questão do desmatamento, teve vários cenários, vários papers famosos publicados na década passada. Mas teve um processo de mudança mesmo aqui, depois de 2004, da queda abrupta do desmatamento. Então, quando a gente começou, que talvez agora aumente de novo, mas... esse processo todo então, era uma outra situação. Então, a gente precisava discutir de novo o futuro a partir dessa nova situação. Só que quando a gente começou a trabalhar, a maior parte desses modelos que existiram, obviamente, como mudou a situação, esses modelos da década passada, eles utilizaram taxas de desmatamento, ou eles modelaram, estimaram, ou adotaram como premissa, muito mais altas do que estava acontecendo na realidade. Então, realmente, a gente precisava analisar isso de novo e discutir a partir desse novo contexto. Só que a maior parte desses trabalhos, eles tinha um enfoque muito da questão ambiental mesmo, só. E modelagem computacional, cenários mais quantitativos. Nesse período, a gente aqui no CST, foi no início do CST, a gente quis começar a incluir um aspecto social também, discutir não só a questão, pensando na questão de sustentabilidade, não só como um problema ambiental, mas um problema social também, da maneira como a sustentabilidade ela está em 3 pilares, né? Social, ambiental e econômico. Então, trabalhar, vocês vão ver na palestra do Jean Paul hoje à tarde, existem vários tipos de cenário. Na área ambiental, tradicionalmente, as pessoas trabalham muito com cenários exploratórios. Trabalhavam, né? Qual é o futuro que pode acontecer, né? E dentro desse fazer exploratório mesmo, né? Quais são os futuros possíveis? Com o advento da sustentabilidade, o que a gente chama de cenários normativos, que usam técnicas de backcasting, estão ficando cada vez mais em voga. O que são esses cenários? Você definir o que é o futuro desejável, o que é essa sustentabilidade, você discutir, idealmente de forma participativa, o que é essa sustentabilidade e como alcançar, tá? Então, foi isso que a gente tentou fazer, fez no Amazalert.
nesse contexto desses novos cenários, tá? Aqui só é um artigo que fala exatamente isso que eu falei, né? Que com a questão da sustentabilidade, ela é normativa por natureza, né? Então, tem grandes projetos globais, inclusive, baseados agora nesse tipo de cenário, e nesse relatório do IPIBS que o João Paulo vai apresentar, chama Target Seeking, tá? Que é, por exemplo, para atingir os objetivos dos SDGs, ele vai falar sobre isso. Bom, então o que a gente fez? A gente traçou, isso aqui que eu estou falando, SSP, são dos novos cenários do IPCC. O que a gente fez? A gente, usando aqueles dois eixos que eu mostrei, a gente alinhou, fez uma análise de alinhamento disso com esses cenários globais do novo do AR5, tá? E trabalhou na questão da MasAlert de modo participativo, com o cenário A, mas também modelou um cenário B e um cenário C, porque tinha esse outro objetivo também de gerar projeções quantitativas que fossem usadas por todos esses modelos, e os modelos estão interessados não só no futuro positivo, mas quais seriam os impactos do cenário negativo. Então, a gente representou computacionalmente esses três modelos. O que a gente fez teve todo um processo participativo, com representantes de diversos setores da sociedade, e as histórias e as questões que foram discutidas com eles foram traduzidas para o LucMe e para o INPM, que é o nosso arcabouço de modelagem de emissões, tá? Gerando esses três cenários A, B e C, que depois foram usados por todos esses modelos. Aí eu vou falar um pouco do processo. Deu errado aqui. Como é que funciona isso? Na verdade, a gente adaptou uma metodologia de construção de cenários que a gente já tinha testado numa aplicação mais local, num assentamento em Santarém, que foi publicado nessa revista, na Futures, em 2015 também. Então, a gente adaptou isso para discutir a Amazônia como um todo. E como que a gente integrou isso com a modelagem quantitativa? A gente teve uma primeira oficina, onde a gente discutiu o presente e o futuro próximo. Na primeira oficina, a gente não chamou representantes do governo, eram representantes da sociedade civil, de ONGs ambientais, de organizações de classe, por exemplo, de agricultura familiar, de extrativistas, representantes do setor produtivo, das diversas cadeias de mineração, de pecuária, da soja, das indústrias e da academia, tá? E nessa primeira oficina, então, a gente discutiu qual seria essa visão do futuro sustentável e uma discussão inicial de quais seriam as etapas para atingir essa visão que é o que a gente chama de trajetória. O resultado dessa primeira oficina, a gente pegou alguns elementos e representou no LucMe e no INPM. Alguns meses depois, a gente fez a segunda oficina aí em Brasília, com as pessoas que tinham participado da primeira oficina e mais aí representantes dos vários ministérios. E discutimos a questão aí, mostrando já, usando os resultados quantitativos como uma visualização desses futuros, quais seriam os passos para alcançar esse futuro, e aí é uma coisa estruturada em eixos, tem o eixo ambiental, tem o eixo social, tem o eixo econômico, tem a questão institucional, tá?
e aí depois isso foi reapresentado numa síntese. Isso é uma maneira, foi a maneira como a gente utilizou. Existem outras formas, as pessoas agora estão começando a trabalhar muito com cenários desse tipo que a gente trabalha, espacialmente explícito, mas realmente fazendo, usando técnicas de otimização. Existem modelos desse tipo que fazem uma otimização mesmo, né, para você minimizar as emissões, como que seria. A gente utilizou dessa forma. Então, aqui, a gente usou o Look.me, tá, para representar os padrões de desmatamento. Aqui, por exemplo, são algumas das variáveis que a gente usou, mas de acessibilidade dinâmicas, tá vendo? Aí cada cenário tinha uma configuração das estradas que vão ser construídas, estradas que vão ser pavimentadas, das unidades de conservação, também premissas em relação às taxas de desmatamento e ao cumprimento ou não da lei, tá? Eu usei, foi um modelo contínuo, 25 por 25 quilômetros, nesse caso também, usando o Spatial Lag e uma alocação baseada no CLU. E depois eu usei o IPM, a gente usou o IPM para representar a dinâmica da vegetação secundária, que é uma coisa muito importante no cenário A, onde você tem uma premissa de restauração das reservas legais, etc. Tá? E com base nisso, aí nós geramos os cenários, tá? Espacialmente explícitos. Aqui eu estou mostrando só 2050. Cenário não é só o resultado final, o cenário é todas as premissas, todos os anos, como todos os dados, como a Graciela falou, os nossos dados também. Todo o material está disponível no site do Look.me, tanto os resultados quanto as variáveis, quanto o material da parte qualitativa também, tá? E depois a gente estimou as emissões, tá? Ali acho que está mostrando só o desmatamento em cada um deles, e a gente estimou as emissões, comparou as emissões para cada um dos cenários. E uma coisa que eu não estou mostrando aqui, a gente também, nesses cenários, eles tinham premissas em relação à degradação florestal. Um dos pôsteres que vai ser apresentado é sobre a questão de degradação florestal. No IPM tem um modelo, tem uma representação desse processo de degradação florestal. Tá, então aí você vendo, obviamente, que no cenário A você teria emissões negativas, como é uma coisa que está sendo discutida, que o uso da terra teria um papel muito importante para alcançar aí, nos cenários mais positivos de mudanças climáticas aí no futuro, né? E no cenário C, emissões super altas. Aquilo é por década. Mas o mais importante que eu queria trazer para você, o que eu gosto muito desse trabalho, é porque ele combina as duas coisas. Então, ao mesmo tempo que tinha a questão dos impactos quantitativos, eu não fiz, nesse trabalho não tem análise da questão da biodiversidade, só emissão, mas acompanha ele toda essa discussão de quais são as ações necessárias para chegar num cenário A envolvendo a sociedade, né, envolvendo o governo e os vários setores, e quais as ações que têm de ser evitadas que vão levar ao cenário C. Tá? E assim, a mensagem que eu quero deixar é essa, que quer dizer, tem o cenário meio do caminho, provavelmente cenário não é previsão, mas quer dizer, possivelmente a gente não sabe, né? O que vai acontecer depende muito se o futuro vai ser mais para cá, depende das ações que a gente está tomando agora. E eu acho que a importância desse tipo de trabalho é justamente essa, né? Que ações regionais podem ser tomadas nacionais e globais, e como contrabalançar as demandas, a questão de segurança alimentar, com todas as questões ambientais e sociais. E outra coisa que a gente está trabalhando agora, que o Eloy vai apresentar logo em seguida, e vamos falar amanhã, é que a gente estava trabalhando só na Amazônia, mas a gente tem de pensar nos outros biomas também, então a gente agora está trabalhando com o Brasil todo, também porque a gente não pode, a Amazônia não está sozinha no mundo, ela faz parte de um sistema, né, por causa das conexões e tudo isso. Então, é isso.